Olá, amigos e irmãos, 18º dia do nosso desafio 3x3, Lucas capítulo 7, 8 e 9. Vamos lá, muitos milagres aqui já relatados em outros evangelhos, né? Não vamos focar muito nesses, né? Vamos priorizar aquilo que somente Lucas relata. Vamos lá, começando aqui com aquela cura do servo de um centurião, né? Já relatado em Mateus essa cura, Mateus 8. E ali esse homem estava com o seu servo doente e era um homem respeitável, né? Mas Jesus realiza aquela cura ali. Em seguida, um fato que só é narrado em Lucas, que é a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, né? Jesus vai àquela cidade ali e faz essa ressurreição aqui, talvez a primeira delas, nós não sabemos bem. Frequentemente Lucas ordena o seu relato de modo lógico, nem sempre cronológico, né? Nem sempre aquilo que está em Lucas está na ordem de tempo real que aconteceu, mas ele coloca os acontecimentos de uma maneira mais lógica. Isso é um aspecto de Lucas aqui. Muitos milagres aqui relatados no capítulo 7, né? E um detalhe interessante, né? João envia mensageiros a Cristo ali, João Batista, né? Envia discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias ou era outro. E uma interessante, né? Uma fraqueza de João, parece, né? Ele sabia que era o Cristo, né? Mas logo após essa fraqueza, o que Jesus faz? Em vez de repreender João, nós vemos o contrário, Jesus dando testemunho de João. Então, logo em seguida que os discípulos de João chegam, meio que com dúvida, Jesus, és tu o Messias? E Jesus responde, olha, nenhum nascido de mulher é maior do que João. Então, olha só que interessante isso, né? Logo após a gente duvidar, o Senhor Jesus reafirma para nós a nossa identidade, né? É muito interessante. E interessante essa como Jesus coloca, né? Ele falou assim, olha, contem para João o que vocês estão vendo, né? Os cegos vêm, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Quer dizer, nós vemos uma gradação, um aumento de importância, né? Começa com cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos ressuscitados e o mais difícil, o mais notável, aos pobres é anunciado o evangelho. Olha que interessante, né? O maior sinal do reino de Deus é quando nós anunciamos o evangelho sem esperar nada em troca. Quem é pobre, né, vamos colocar assim, não tem como nos pagar nada. Então Jesus fala aos pobres é anunciado o evangelho. Esse é o maior sinal do evangelho verdadeiro, né? Esse é o maior sinal de pessoas que dão a sua vida de forma bem intencionada, sem esperar nada em troca. Depois nós temos um relato aqui de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Não é a mesma que ungiu Jesus quebrando o vaso sobre a sua cabeça, que em outra situação Jesus estava almoçando ali ou jantando, né? Na casa de um fariseu. E esse fariseu fica ali, poxa, se Jesus soubesse quem que é essa mulher, né? Ele não permitiria. E Jesus, na realidade, repreende aquele fariseu de uma forma velada, mas repreende dizendo que, como ela era muito pecadora, Jesus também a amava muito por perdoar os seus pecados, né? E capítulo 8, né? Alguns milagres, também as parábolas de Jesus, algumas parábolas já citadas, parábola do semeador, parábola da candeia, a família de Jesus, que é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, Jesus acalmando tempestades, a cura de endemoniado gadareno, né? A cura da filha de Jairo, daquela mulher com fluxo de sangue, enfim, muitas curas já relatadas em outros evangelhos. Interessante que apenas Lucas relata que algumas mulheres aqui seguiam e assistiam, ou seja, auxiliavam e proviam Jesus nas suas necessidades. Cito o nome delas aqui, né? Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres que prestavam assistência a Cristo com bens, com seus bens, né? Assistência financeira. Isso aqui cai por terra a história de que o evangelho é machista, né? Não é. Nós vemos em todo o evangelho, se você é um leitor atento, você percebe a importância que Jesus dá às mulheres. Muitos milagres feitos para mulheres, a viúva da filha de Naim, a mulher com fluxo de sangue, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, as mulheres que seguiam a Jesus, o testemunho das mulheres na ressurreição, a figura feminina, ela é muito presente aqui, mostrando que Deus ele veio para todos e para também os excluídos da sociedade, como era o caso das mulheres nessa época e ainda hoje em muitos lugares. Muitos aspectos interessantes aqui, né, na cura da filha de Jairo, também daquela mulher enferma. Qualquer dúvida pode chamar no Instagram, pode deixar em comentários em vídeos, não tem problema nenhum. Capítulo 9, né, nós vamos fechar aqui com a instrução que Jesus dá aos 12, né, para irem
pregando, né? Interessante que Lucas coloca, olha só, a chamada dos 12 antes da chamada dos 70 discípulos, está no capítulo 10. Então percebe que Lucas parece que inverte a ordem de tempo. Primeiro Jesus escolhe 70, depois escolhe 12. Essa é a lógica, né? Lucas coloca de forma oposta, né? Jesus dá as instruções para eles. Jesus também multiplica os pães, né? Também relatado, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Depois nós temos a confissão de Pedro, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. A instrução para levar a cruz, a promessa de que muitos ali veriam o reino de Deus, né? Capítulo 9, versículo aí 26, 27. E o cumprimento dessa promessa, né? No versículo 28 em diante, em que Jesus se transfigura, mostra-se a Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais íntimos, como era o seu aspecto, né? O reino de Deus, o seu esplendor real, né? Então, eles viram realmente o reino de Deus em vida. Depois, Jesus cura um jovem possesso e ensina, né, também a tolerância. Aqui, capítulo 9, versículo 46 em diante, nós vemos a figura muito centrada em João e Tiago, né, os 2 irmãos. Por quê? Eles foram chamados de Boanerges. Ali nos outros evangelhos, né, eles ganham esse apelido, né, lá em Marcos 13:17. Boanerges significa filhos do trovão, ou seja, temperamento explosivo. E eles eram assim, né? Nós vemos aqui querendo ser o primeiro no reino de Deus. Depois eles proibiram alguém de pregar, estava pregando expulsando demônios em nome de Jesus. E eles proibiram, e João parece que fica incomodado com isso. Aí depois ele pergunta, né, Senhor, nós proibimos, está certo? Aí Jesus fala assim, não tem problema. Depois, versículo aqui 54 e 55, querendo descer fogo do céu sobre as aldeias que não recebiam a Jesus. Quer dizer, olha só que temperamento explosivo, querendo queimar os outros, querendo proibir os outros de pregar o evangelho, querendo ser melhor do que todo mundo. Boanerges, né, nervosos, filhos do trovão. Não é o mesmo apóstolo João, esse aqui, do que nós encontramos no Apocalipse, nas 3 cartas, no Evangelho. João é conhecido hoje como o apóstolo do amor. Ele fala, filhinhos, né? Não pequeis, né? Aquele carinho paternal de João. Olha como que Cristo transformou o apóstolo João, né? E assim ele vai fazer conosco. Amém? Se nós permitirmos. Qualquer dúvida a respeito desses textos, dessa leitura, chame, né, na caixinha do Instagram, chame no WhatsApp ou nos comentários. Deus te abençoe e uma ótima leitura para você.